Muito bem, a gravação está iniciada, então, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda webconferência aqui da nossa disciplina, da nossa unidade curricular de auditoria e controle público, ah, da pós-graduação em gestão pública, a turma de 2025. A gente já estava aqui conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação sobre o repositório aqui das aulas, da gravação das aulas. A gente tem uma página, um canal no YouTube, e lá ficam as aulas. Então, dá uma olhadinha depois, você que perdeu a aula ao vivo, para encontrar ali o link e acessar não só essa gravação, mas as gravações de todas as outras aulas das UCs do curso. É, Antes da gente começar propriamente o assunto, quero só dar um recadinho para aqueles que eventualmente não fizeram a primeira atividade processual. Ela já está encerrada, se encerrou no último domingo. Se você não fez, ela não vai ser reaberta, mas ainda há possibilidade de alcançar o conceito mínimo para aprovação. Fiquem atentos ao prazo da segunda atividade processual, né, que também vai ficar aberta durante uma semana, e da avaliação final, que a nossa vai ser realizada no dia 28 de outubro. No dia 28 de outubro, a primeira chamada, né? No dia 6 de novembro, a segunda chamada. Se você não puder fazer no dia 28, entra com o pedido, com a justificativa. A coordenação do curso vai analisar o teu pedido. E se for deferido, você faz a segunda chamada no dia 6 de novembro. E para aqueles que não atingirem o conceito, mas fizeram pelo menos uma atividade processual, a gente tem a recuperação no dia 11 de novembro, certo? Nossa segunda webconferência, ela versa ali sobre os capítulos 2, 3, até o início do capítulo 4 do nosso livro, do nosso e-book, tá? A gente vai falar essencialmente sobre auditoria governamental e auditoria interna. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Aqui. Muito bem. Espera aí, só um segundinho. Aqui, pronto. Pronto, pronto. Tudo certo. Muito bem. A gente vai falar hoje sobre auditoria governamental e auditoria interna. Na primeira aula, a gente falou um pouco sobre uma questão mais introdutória, origem, história, o conceito, né, as principais funções, categorias ali da auditoria. Falamos um pouquinho sobre auditoria externa. Falamos sobre as divisões, né, de auditoria externa, auditoria interna. Demos uma pincelada sobre a auditoria no setor privado, né, a origem da auditoria, a necessidade, qual o escopo de atuação, mas a gente sabe que aqui na pós-graduação em gestão pública, o nosso foco é sempre a análise voltada ao setor público, aos órgãos públicos, à gestão pública, né? Como é o título do nosso curso. Então, a auditoria pública, a auditoria governamental, ela ganha um espaço muito especial aqui na nossa análise, e aqui a gente vai dedicar a aula de hoje e também a aula
da semana que vem a falar sobre auditoria, especificamente sobre auditoria no setor público, na aula de hoje sobre auditoria, e na terceira aula sobre o controle público, né? Ah, a gente sabe que a auditoria no setor público, ela é aquela auditoria realizada com foco na avaliação das atividades, dos processos e das contas dos órgãos e das entidades da administração pública. É claro, e aí eu quero fazer um resgate daquilo que a gente falou na última aula, que invariavelmente, né, toda auditoria, ela vai, de uma forma ou de outra, ela vai respingar, ela vai versar sobre questões econômicas, financeiras, elas vão ter consequências em pontos, em questões econômico-financeiras. Porque eu falei na última aula, e repito, e a gente vai falar sobre isso, que hoje em dia as especialidades da auditoria, elas estão cada vez maiores, né? Existe um leque de especialidades, inclusive acadêmicas, profissionais, dos auditores para atender às novas demandas que surgem, não só na iniciativa privada, mas na auditoria pública governamental também. Mas na governamental em especial, né, a gente sabe que por mais diversas que sejam as especialidades ali da auditoria, todas elas acabam por ter algum tipo de consequência econômica. Seja uma consequência econômica imediata, a gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de orçamento público, de emprego, né? De valores de dinheiro que são públicos, ou às vezes uma questão imediata, uma questão não tão primária, não imediata. Então, evitar talvez uma multa, aumentar a eficiência, o que por consequência traz uma economia, né? Então, sempre de alguma forma acaba respingando nessa questão econômico-financeira. Não à toa a gente sabe que originalmente as atividades da auditoria elas eram realizadas por contadores, porque de uma forma ou de outra sempre respingava na questão econômica, na questão financeira, no caso da auditoria governamental sobre empresas, inclusive até para pagamento de tributo às empresas privadas, auditoria nesse sentido, né? Então, no poder público não é diferente. Aqui tudo o que se faz, tudo o que se administra na esfera pública, tudo aquilo que se investe, se estrutura, tem de alguma forma algum tipo de reflexo econômico, né? Então, sempre que se trabalha com dinheiro público, existe uma exigência muito maior do que numa empresa privada, né? De que haja uma correção, um cuidado, um zelo ainda maiores, de que haja uma transparência, uma prestação de contas. Então, não é possível que o Estado ele pertença a alguém. Aqui eu vou fazer um resgate conceitual com vocês, né? Vou voltar um pouquinho no tempo para a gente construir um argumento aqui. Não é possível que o Estado pertença a alguém ou a alguns como as empresas privadas pertencem, né? Por isso que o nosso modelo, né, o nosso modelo é republicano, né? A coisa ela é pública. República significa coisa pública, né? Então a coisa ela é pública. É o povo, é do povo que emana todo o poder, é o povo que escolhe os seus governantes, é o povo que determina quem administra os bens públicos. E essa pessoa que é escolhida pelo povo não pode ter todo o poder, né? Deve haver uma divisão racional de poderes. A confiança pública depositada nos mandatários, né, é, deve estar dividida, deve haver uma divisão racional dessa confiança e desse poder para aqueles que o povo escolhe. Então, a, voltando agora um pouco no tempo, vamos falar um pouquinho de Charles de Montesquieu, aquele político, filósofo francês, nascido lá no século XVII. O que dizia Montesquieu na sua obra? Tem uma frase dele que está num dos artigos que foram citados ali no Moodle, tá? Que diz o seguinte:
é experiência eterna, eu estou lendo aspas aqui de uma obra traduzida de Montesquieu, a de que todo homem que tem o poder é levado a abusar dele. É experiência eterna a de que todo homem que tem o poder é levado a abusar dele. Caminha até que encontre os limites. Ele vai caminhando até encontrar os limites. E, eventualmente, ele passa deles, né? Então, para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, haja um limite, haja uma imposição de limite. Mas, num sistema republicano, em que a coisa é pública, que o poder emana do povo e o povo escolhe os seus representantes e os seus administradores, como que a gente pode pôr num modelo democrático e republicano, como que nós podemos impor limites a esse mandatário? Só quem pode limitar o poder é o poder, é um outro poder, né? Então, o uso do poder pelo administrador público, ele deve sofrer controle e interferência e limitação ali, é, como um freio mesmo ao eventual arbítrio, tá? A eventual improvisação, a irresponsabilidade administrativa eventual. Então, na nossa Constituição de 1988, nós temos o nosso sistema de freios, né? Os freios e contrapesos, a nossa versão brasileira dos checks and balances, né? Que nós pegamos muito, inclusive, da Constituição americana, no âmbito da administração pública, que esse nosso sistema de freios ele vai corresponder ao nosso controle interno que está definido na Constituição, o artigo 70 da Constituição, que vai dizer o quê? Que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, entidades da administração direta, indireta, etc., 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 né? Mediante controle será a fiscalização se dará, né, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Né? Então há um limite constitucional, há uma imposição constitucional dessa fiscalização, desse controle de tudo aquilo que toca, que menciona, que se relaciona com o dinheiro público, com valores públicos, com os bens públicos. Tá? Eduardo está colocando uma mensagem aqui para a gente no chat, né? Quando o governante tenta passar do limite, vem um outro poder, ele deu exemplo aqui, STF, poder judiciário, e põe um freio, prendendo, colocando na cadeia, etc. Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo. Mas nós temos muitos outros. Na verdade, a gente sabe que no nosso sistema de tripartição de poderes, a gente tem, né, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, cada um com a sua função típica, né, e que também pode exercer atipicamente as funções que são típicas dos outros poderes. Não é isso? Então, por exemplo, vamos lá. Qual que é a função típica do poder executivo, por exemplo? A função típica do poder executivo é governar, administrar a coisa pública, os bens públicos, as políticas públicas, o povo, né? O patrimônio. A administração a administração da coisa pública, a administração do Estado é a função típica do poder executivo. A função típica, por exemplo, do poder legislativo é legislar, né? É dar as regras do jogo, criar as leis. Então, olha só, eu vou pegar só esses dois poderes para a gente começar o nosso exemplo. Falei das funções típicas. Agora, o poder executivo, o presidente da República pode, por exemplo, editar uma medida provisória, que tem força de lei. Então, atipicamente, porque a medida provisória não cabe para toda e qualquer hipótese, né? Então, atipicamente, o poder executivo pode exercer uma função que é típica de outro poder. Agora, qual que é o poder, a função típica do poder judiciário, né? É julgar, com base nas leis do próprio legislativo, é julgar,
né? Então, é estabelecer que há um limite, que é a lei, para todos, e aqueles que extrapolam estão passíveis ali de sofrer um julgamento com um direito contraditório, ampla defesa, aquele negócio todo, e sofrerão as penalidades previstas na lei. Esse crivo quem faz é o Poder Judiciário. Ora, mas em casos de impeachment, por exemplo, né, seja de qual autoridade for, quem faz esse julgamento é o Senado, é o Poder Legislativo. Né? A, a indicação de um ministro do STF, entre outros cargos, né, inclusive ministros do Tribunal de Contas da União, já que estamos falando de auditoria, indicação de ministro do Tribunal de Contas. Uma parte é feita pelo presidente da República, uma outra parte, 2/3, é feito pelo Poder Legislativo. Né? Afinal de contas, o Tribunal de Contas é um órgão que dá apoio ao Poder Legislativo. Quando o Executivo, o presidente da República, vai fazer uma indicação ao STF, por exemplo, esse candidato tem que ser sabatinado pelo Senado. Né? O Poder Judiciário não pode, só julga, mas eventualmente pode estabelecer interpretações e súmulas que são que podem vincular, inclusive, toda a atuação em cascata do Poder Judiciário a partir da sua interpretação. O que muita gente pode entender que seria o Judiciário legislar, quando o Judiciário dá um entendimento diferente daquele que está na lei, ou que julga inconstitucional, ou que dá um entendimento com base em uma lacuna da lei. Muita gente critica o ativismo judicial, dizendo que não seria competência do judiciário. Mas veja, é uma função atípica, como também é atípica do legislativo julgar algumas autoridades, como também é atípica do executivo legislar em algumas situações específicas. Então, é sempre o poder limitando o poder, é sempre o poder controlando o poder. Então, se o executivo indica o membro do judiciário, ele tem que ser aprovado pelo legislativo, está tudo entroncado. Se o legislativo aprova uma lei, ela tem que ser sancionada pelo executivo. Se for vetada, tem que ter um quórum ainda maior no legislativo para poder aprovar mesmo com o veto do executivo. E se ela, por exemplo, não for recepcionada pela Constituição, cabe, né, ao judiciário decretar aquela regra inconstitucional, por exemplo. Então perceba que se um poder começa a abusar, a sair da sua esfera de atuação, sempre algum outro poder terá algum mecanismo constitucional para impor o limite. Né? E evidente que isso é fundamental num Estado republicano. É fundamental numa democracia que haja essa limitação. Né? Deixa eu ler aqui uma mensagem, está aqui no chat. Função do Ministério Público é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais e disponíveis. Ele atua como um fiscal da lei, garantindo que a Constituição e as leis sejam cumpridas, e pode atuar na promoção da ação penal pública e na defesa de direitos fundamentais em áreas como saúde, meio ambiente, infância, direito do consumidor. Exatamente. Aqui, e olha que aqui o Ministério Público ainda não pertence a nenhum poder, né? Assim como o Tribunal de Contas, por exemplo, também é independente, não pertence a nenhum poder, é um tribunal que assessora. Apesar da gente chamar de tribunal, ele não está ligado, o TCU, por exemplo, ao Poder Judiciário, né? Ele assessora, inclusive, o Legislativo, que faz o controle das contas públicas que são empenhadas, gastas e administradas pelo Executivo. Então, de novo, controle, controle, controle. O atípico que virou típico. Abuso de poder já constatado e não tem freios e contrapesos constitucionais. Túlio, aí eu não sei a que exatamente tu está se referindo, mas eu já adianto para ti que existem sim várias críticas a essa questão que tu apontou. Não sei se tu está apontando para alguma questão específica, mas sobre o abuso da atipicidade, de fato. Né? Quer dizer, a Constituição permite que haja uma atuação atípica, justamente para que um poder não seja refém de outro, né? E que consiga controlar o outro atipicamente também, gozando ali das suas prerrogativas, das prerrogativas alheias ali.
STF intervém em tudo. Aí aqui eu vou puxar uma frase do Rui Barbosa que vai dizer o seguinte: mesmo num Estado republicano e democrático de direito, onde nós temos três poderes tripartidos com as suas competências estabelecidas na Constituição, aquele negócio todo, sempre há alguém caberá a responsabilidade de errar por último, dizia Rui Barbosa, né? Claro, uma tirada com uma profunda, na verdade, análise filosófica, inclusive. Sempre a alguém caberá assim, a responsabilidade de errar por último. Quando todo mundo erra, tem alguém que tem que errar por último. No nosso sistema, para a maioria das coisas, acaba sendo o STF. Muito se discute, e é uma discussão bastante justa, se o STF tem poder demais. O STF é o poder maior do que os outros poderes, afinal de contas, eles que intervêm, eles que podem julgar esses outros agentes, tudo acaba passando por eles. Quando a gente vai judicializar uma questão e ela começa a subir em graus recursais, e chega no Supremo Tribunal Federal, depois do Supremo você recorre para quem? Quem está acima do Supremo? O que é acima de algo que já é Supremo, como o Eduardo colocou, né? Não, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal é quem tem a responsabilidade, né, ali de tomar as decisões e de eventualmente, entre aspas, aqui, errar por último. Usando a piada do Rui Barbosa. Mas a questão é a seguinte: é justamente por isso, Túlio, é justamente por isso que os ministros do STF e de outros tribunais superiores, primeiro, eles não são eleitos, eles não são escolhidos pelo povo como são executivo e legislativo. Como que esses outros dois poderes controlam o poder judiciário? Primeiro, um deles é quem indica. Então, o poder executivo é quem escolhe, é quem monta, quem é que vai sentar ali em cada uma daquelas cadeiras. Segundo, o poder legislativo aprova, porque se não aprovar, tem que escolher outro nome. Então, o presidente da República escolheu um nome, né? A gente teve a notícia agora de que o Luiz Roberto Barroso vai se aposentar, então o presidente vai poder escolher um outro nome para né, ser colocado como ministro do STF. Basta que o presidente da República escolha um nome? Não, ele vai passar por uma sabatina pelo Poder Legislativo, e se o Poder Legislativo não aprovar o nome, não irá para o STF. O presidente vai ter que escolher outro nome, né? Então, esse já é um controle inicial já. Quem escolhe é o Executivo e quem aprova é o Legislativo. Então, quem está lá hoje no Supremo Tribunal Federal foi escolhido por um presidente da República em exercício e teve o nome aprovado pelo Senado em sabatina, né? E aí depois tem os próprios institutos depois de impedimento, processos que podem correr nos outros poderes, né, no legislativo, mas pode ser por iniciativa também do executivo, pedido, etc., né? Mas ele tramita ali no legislativo, que é quem julga, inclusive processa, para tirar, para trocar, em um caso de flagrante abuso de autoridade, algum crime, alguma coisa nesse sentido, né? Então, existem formas de você controlar também, mas eu concordo que é inegável que no nosso caso, me parece também que é o STF que acaba tendo essa última palavra em algumas questões, mas são nas questões eminentemente jurídicas, né? Quando você fala, por exemplo, em dinheiro público, em administração, em política pública, em programa, em obra, em investimento, industrialização e etc., em relações internacionais, em decretar ou não uma guerra, em relação, enfim, tudo isso cabe ao executivo, ao legislativo, uma série de outras prerrogativas também que dão muito poder. Veja, todo o poder do Estado é repartido em três. Então, cada um desses poderes tem de fato muito poder, né? E os outros poderes têm que ser capazes de se autocontrolar. É, e não se preocupe, a gente vai linkar tudo isso com auditoria e controle. Afinal de contas, a nossa UC é auditoria e controle, né? A gente vai falar do controle especificamente na próxima aula, mas isso já é um grande preâmbulo daquilo que a gente vai ver de como funcionam essas relações. E na verdade tem que ser assim, né? A gente não pode deixar nunca um poder sem controle, sem limite, sem possibilidade de freio ali, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso chat. O Congresso aprova uma PEC
e vira o jogo contra o STF também. Também, ué, também cabe. Dentro da regra democrática, do Estado Democrático de Direito, apesar de você ter um quórum, né, maior necessário para aprovação de uma emenda à Constituição, o STF não faz a Constituição, ele defende a Constituição, a interpreta e a defende, né? Mas o legislativo pode fazer emendas, alterações na Constituição, com ressalvas, claro, né? Existem algumas ressalvas que não podem ser mexidas, as famosas cláusulas pétreas aqui, né? É, genocídio juntou como Amicus Curiae, Conitec, Ministério da Saúde, Anvisa para barrar tratamentos para câncer e outros, por uma decisão de todos os órgãos como aprovado, e STF não acata os pedidos judiciais para pedir tratamento médico, como exemplo, para câncer. Já morreu nosso cliente pela negativa do pedido. E ele era PT roxo. Independente da predileção partidária, o STF não acata pedidos judiciais. Existe muito descontentamento com muita coisa, né? Não é um sistema perfeito, definitivamente não é um sistema perfeito. É um sistema que aliás, sempre se aperfeiçoa. Eu vou puxar um pouquinho, eu vou fazer um puxadinho aqui para a auditoria, para a gente não fugir muito do nosso tema. A auditoria, ela é, na verdade, um sistema de constante aperfeiçoamento também, né? É, assim como a nossa questão legislativa e de interpretação, acolhimento de tese, de decisões. Existem muitos erros, né? Onde tem ser humano, acaba tendo erro. E aí, por isso que a auditoria e o controle são tão importantes, para apontar o caminho que está sendo feito errado, onde está sendo aplicado errado, onde está sendo decidido errado, com base em fatos, com base em sistema, com base em metodologia, para que o curso possa ser corrigido, né? Estão negando tudo em pedido de liminar. A auditoria necessita de furos para ela entrar em ponta direção. Exato, a auditoria serve justamente para ajudar isso aí, né? Nessa questão. Uma dúvida, por que a Constituição precisa ser interpretada? Não pode usar a letra da lei? Eu não entendo bem essa interpretação. É, é uma excelente questão. Se tudo fosse colocado na letra da lei, a gente teria que ter muita letra de lei. Assim, a gente teria que ter muita regra e muito. A gente já tem. A gente tem que ter muito mais para prever cada situação específica e pormenorizada. A gente teria que ter tudo isso muito, muito explicadinho. A Constituição, ela tem ali os seus 250 artigos ali, é uma Constituição relativamente curta, ela é enxuta. Ela é né, um livretinho que ela dá ela fala sobre todos os princípios, todos os pilares do nosso sistema de direito, né, do nosso Estado democrático de direito, e como que as leis e os próprios sistemas, poderes, órgãos, vai falar sobre as atribuições, as competências de cada um, vai falar sobre cada uma das divisões entre os poderes, e como que vai ser a questão da educação e da saúde e da segurança pública e dos poderes, etc, etc. Então, ela vai dar regras gerais, princípios gerais, ela vai dar um norte. Depois são as leis complementares, que complementam a Constituição, e as leis ordinárias, abaixo ali das complementares, que vão ajudando a pormenorizar as pequenas regrinhas, que vão regrando literalmente a nossa vida em sociedade. A Constituição, ela não entra às vezes naquele mérito da ponta, naquela questão muito específica. Ela vai falar sobre uma questão mais abrangente. E se a Constituição ela é mais abrangente, não dá para a gente ficar na letra dela, né? A gente tem que fazer uma interpretação. Onde que se queria chegar? A partir disso que se entende por onde que se queria chegar. Como que eu hierarquizo e categorizo esse direito, essa premissa, esse princípio que é trazido pela Constituição? E quando dois princípios entram em choque, qual que deve prevalecer? Né? Então, vamos lá, eu vou pegar um exemplo super polêmico, não vou me aprofundar, é um exemplo puramente pedagógico, didático. Mas vamos pegar um dos grandes dilemas que a gente tem na nossa sociedade, não só na brasileira, em muitos lugares do mundo, tá?
Muita gente fala sobre a questão do aborto, por exemplo. Eu sei que é um tema super polêmico e para algumas pessoas pode ser super sensível. Peço desculpas se for sensível para você. Mas assim, de um lado você tem a defesa, aqueles que fazem a defesa da vida, entende que a vida é desde a concepção e qualquer interferência na gestação seria equiparada ao homicídio. E ponto. Não deveria se mexer. E há outros que defendem o princípio da liberdade, né? A liberdade sobre o próprio corpo, a liberdade sobre as próprias decisões. Mas o bebê, o feto que está se desenvolvendo é um corpo autônomo. É um corpo autônomo que não sobreviveria fora do corpo da mulher. E, então, defendem esse segundo grupo, caberia a ela a decisão de manter ele ali ou não, porque o corpo é dela, a decisão é dela. Então, é o direito ali à vida e o direito à liberdade. Mas o direito à vida, uma vez que você interpreta que a vida ela inicia com a concepção e a vida daquele embrião, daquele feto, se equipara à vida de uma pessoa nascida, né? De uma pessoa que já tem ali os seus direitos de personalidade, de cidadania e tudo mais. É, é, e aí, qual que prevalece? A interpretação é a mesma? Em alguns lugares do mundo, você entende que não, até determinado semana de gestação, a mulher tem o direito de escolher, depois não, porque daí já o desenvolvimento da criança já avançou a um ponto em que é, ela já pode, enfim, sentir dor, já tem pensamentos ou sonhos, ou o cérebro já tem sinapses e tal. Então, eu não sou especialista na área, mas há uma discussão sobre isso, né? Sobre até que momento seria. Existem lugares em que é totalmente proibido, não pode. Não pode, desde o começo da concepção, não pode, é crime, acabou. E há lugares em que é autorizado. Então, assim, é uma interpretação. Pode ou não pode? É inconstitucional? Não é inconstitucional? Se a lei que autoriza o aborto ela seria inconstitucional, a lei que proíbe o aborto completamente ela seria inconstitucional. A Constituição ela não fala especificamente sobre isso, mas ela dá princípios. Ela diz, por exemplo, que todos têm direito à vida. Mas ela também diz que a liberdade é um direito fundamental. Então cabe uma interpretação. Você precisa interpretar, às vezes, precisa colocar isso numa balança. Eu estou dando só um exemplo que eu sei que é bem polêmico, tá? Mas a partir desse exemplo, entenda a quantidade de questões que você vai ter em que dois princípios vão se chocar. E aí você tem que ter uma interpretação sobre isso, né? E aí, essa interpretação também ninguém tira do bolso, né? Porque eu acho que é isso. Não, é uma interpretação fundamentada, evidentemente, né? Então, de onde você vai para a questão da hermenêutica, você vai fazer uma análise sobre uma interpretação, sobre essa norma veio de onde? Por que ela está aqui? Qual foi o objetivo dela estar aqui, ser escrita dessa forma? O que queria o legislador, no caso, o que queria a Assembleia Constituinte? Quando aprovou isso aqui está em primeiro lugar, está em segundo lugar? Se isso entrar em choque com isso, quem que prevalece? Então, essa interpretação cabe ao guarda da Constituição, que são os ministros do STF, que tem por pré-requisito notável saber jurídico, conduta ilibada, aquele negócio todo, para poder fazer essa interpretação, e é um tribunal colegiado, né? Então, é complicado. Algumas coisas são bem complicadas. Algumas para nós parecem simples, mas elas são, na verdade, bem, bem complicadas. É, Tem gente defendendo o poder moderador das Forças Armadas e o STF rejeitou essa tese. Essa interpretação pode garantir a democracia. Não sei se foi uma pergunta, uma afirmação, é, uma ironia. Eu não sei o que foi isso. Mas sim, existem várias teses de vários lados, né? E aí cabe realmente ao STF esse papel, que às vezes é um papel bastante difícil, porque, né? São sem dúvida as mães mais xingadas do Brasil. São sem dúvida os mais odiados, né? Ah, entendi, Luiz. Entendi. Foi um exemplo aí da interpretação. Obrigado. Muito bem, vamos retornar. Então, a auditoria governamental, ela acontece dentro do poder público, como também um mecanismo que faz parte do sistema de controle que a gente está falando até agora e que ajuda realmente a apontar, a direcionar, a verificar aquilo que não está sendo empregado da melhor forma possível. Afinal de contas,
Quando a gente fala de poder público, quando a gente fala de Estado, de governo, a gente está falando da coisa pública. E com a coisa pública, o negócio é um pouco diferente. Deve ser diferente. Quando a coisa é pública, o zelo tem que ser muito maior, né? O cuidado tem que ser muito maior. A transparência tem que ser muito maior. A prestação de contas tem que ser muito mais robusta, né? As decisões têm que ser muito melhor fundamentadas, né? Se uma empresa privada decide, né, investir é, loucamente, apostar em uma determinada tecnologia, um determinado caminho. Eu lembro quando a dona do Facebook, do WhatsApp, Instagram e por aí vai. Eu lembro que o Zuckerberg tinha dado uma entrevista dizendo que ele queria investir não sei quantos bilhões de dólares na questão do metaverso. Na época, que eu posso estar completamente por fora, mas que eu acho que não vingou, né? Eu acho que não vingou esse negócio aí. Não sei como é que tá. Mas eu lembro que aquele negócio do Meta, que tinha gente que tava vendendo, inclusive, terreno no metaverso. Vocês lembram dessa. Eu não sei se isso já passou, se continua esse hype continua ainda. Mas eu lembro tanto que mudaram o nome da empresa para Meta, porque ele acreditava na visão de futuro dele que o metaverso seria o futuro e tal. Investiu bilhões, mudou toda a estratégia de negócio deles para isso. Pode se revelar um acerto gigante e render muito dinheiro, né? Um- Ou pode ser um fracasso total e dar prejuízo. Mas aí, o Zuckerberg, que é o CEO, que responde aos seus investidores, que responde aos seus acionistas. O negócio é. O negócio é. Tô rindo do comentário do Eduardo. Deu enchente, o terreno desvalorizou. É, Isso é responsabilidade deles porque é uma decisão privada. Agora, o poder público, todo investimento que você vai fazer, mesmo que seja um investimento de longo prazo, muito dinheiro público, o dinheiro não é seu. O dinheiro não é do seu investidor que confiou em você. É diferente. O pagador de impostos não é um investidor um entusiasta investidor, né? Não é isso. Existem muitas outras responsabilidades do administrador público e cada investimento, cada empenho, cada programa é, governamental, enfim, né? Cada política pública, ela tem que ser justificada, ela tem que ser feita com responsabilidade, né? Então, a auditoria é um papel fundamental. A auditoria governamental, ela desempenha papel fundamental nisso, né? E aí, quando a gente fala sobre é, auditoria governamental, a gente também tem auditoria externa e também tem auditoria interna, né? No caso, vamos falar um pouquinho sobre a auditoria externa, que a gente chama de externa, porque é externa ao próprio órgão, né? Ali. Então, a gente vamos pegar órgãos independentes dentro da estrutura pública. Então, você tem na esfera federal, isso está lá no nosso e-book, eu recortei esse esquema que eu estou trazendo para vocês aqui no slide. Você tem na esfera federal a auditoria realizada pelo TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que vai monitorar o uso de recursos da União. Então, vai examinar as contas dos órgãos federais, entidades que receberam verbas federais, garantindo transparência e controle na aplicação dos recursos públicos. Na esfera estadual, em cada estado, você tem o Tribunal de Contas Estadual, os TCS, né, que é responsável por fiscalizar o uso dos recursos estaduais. E na esfera municipal, em muitos estados, você tem ainda Tribunal de Contas de Municípios, os TCMs, a gente falou sobre isso na primeira webconferência, né? Ou, no caso, quando eles não existirem, o próprio Tribunal de Contas do Estado vai exercer essa função. Aqui a gente está falando de uma relação com a auditoria externa, né? A auditoria interna, auditoria externa pode ser quando o APF investiga o INSS como um exemplo. Aí a gente está falando do poder de polícia, Eduardo. É um pouco diferente. Sem dúvida que a Polícia Federal tem a sua auditoria também, dentro da Polícia Federal, né? Então, ela tem a sua própria auditoria, para as suas próprias decisões ali, para prestar as informações
para a alta gestão da própria Polícia Federal. Mas quando a Polícia Federal vai fazer uma investigação num outro órgão, ela vai exercer ali o seu poder de polícia, ela vai fazer uma investigação, enfim, é diferente de uma auditoria. Entendi. São coisas tecnicamente diferentes, embora na prática haja semelhanças, em alguns casos. Em alguns casos há algumas semelhanças, mas são coisas tecnicamente diferentes. A auditoria interna, ah, como eu falei, né, a própria Polícia Federal tem a sua. Então, a auditoria interna, ela não vai ser. Porque há quem possa pensar assim, ó, bom, mas o Tribunal de Contas, ele não é um órgão governamental? A resposta é sim, é um órgão do governo, é um órgão governamental, é um órgão de Estado, né? Hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado com isso, de Estado, de governo, enfim, é um órgão estatal, né? É um órgão que pertence à estrutura do Estado, o Tribunal de Contas. Então ele não seria uma auditoria interna? É, de novo, faz sentido esse raciocínio, mas tecnicamente não, porque ele é um órgão independente, né? Ele é um órgão independente que vai fazer uma análise independente, fora do órgão de onde há, de fato, uma auditoria interna e cada órgão tem a sua. Então, você tem, por exemplo, as Audins, né, que são as auditorias internas dos próprios órgãos públicos. Eu vou usar como exemplo o IFSC aqui. O IFSC tem uma Audin. A gente tem um auditor-chefe, a gente tem uma equipe de auditores aqui no IFSC que fazem o papel da auditoria interna, né? Esses servidores, eles estão funcionalmente vinculados ao IFSC, então eles têm ali chefia imediata, tá ligada ali a alguma pró-reitoria ali, eles têm o chefe, mesmo o auditor-chefe tem chefe, né? Mas a subordinação técnica se dá à CGU, né? Não é interna ao IFSC. E o que garante a independência, por exemplo, do auditor-chefe do IFSC é mandato, por exemplo. Então, você veja, a indicação do auditor pela gestão institucional, né? Mas uma vez que esse nome ele foi aprovado pela CGU, por exemplo, o auditor-chefe do IFSC ele tem mandato. Então, mesmo que troca gestão, troca direção, troca reitor, troca pró-reitor, ele tem um mandato ali, né? Justamente para evitar o aparelhamento. A mesma coisa acontece em outros setores. Então, você tem ouvidor-chefe, a mesma coisa, tem mandato. Você tem o corregedor-chefe, você também tem um mandato e tal. Todos eles tecnicamente subordinados à CGU, né? Que faz o controle ali, meio que uma unidade central de auditoria interna no caso do Poder Executivo aqui, né? Não só executivo, creio que serve também até como apoio a outros poderes, mas a gente está falando aqui do IFES, a gente está falando de Poder Executivo Federal. Tá? Muito bem. Deixa eu passar aqui, próximo slide. Aí a gente tem a tipologia. Nós temos tipos de auditoria. E por que é muito importante a gente dividir ah, os tipos, a auditoria em áreas diferentes, segmentar em áreas diferentes. Porque pode pensar, bom, auditoria, por que tanta especialidade, já viu? Sempre que a gente vai falar de controle, de auditoria, é sempre um monte de tipo diferente, não poderia ser só uma grande auditoria que faz ali tudo que precisa fazer e tal, né? Existem segmentações, e a segmentação das auditorias, elas são é, é, profundamente importantes ali, porque elas têm o propósito de adequar o foco, né, o enfoque daquela fiscalização ao objeto e ao resultado que é esperado. Então, o próprio setor público é um setor multifacetado, né? Então, envolve ali não só a questão de recursos financeiros, de bens patrimoniais, de políticas públicas, de programas, de sistemas de informação, de atos de gestão, e cada uma dessas faces
tem uma natureza, tem riscos próprios, tem uma natureza própria. Então, cada tipologia de auditoria trabalha com métodos e com técnicas que são específicas. Usa critérios, às vezes, diferenciados de análise. Muitos são pautados puramente ou principalmente, né, pela legalidade, outros pela eficiência, eficácia, economicidade, integridade, confiabilidade, né? E cada uma delas também acaba gerando produtos distintos e que muitas vezes, não raras vezes, são voltadas para públicos que são distintos. Então, determinados resultados ali, produtos da auditoria, são voltados a gestores, em alguns casos a legisladores, em alguns casos a própria sociedade, em alguns casos a órgãos de controle internos ou externos, né? Então, é importante que você tenha essa segmentação, essa especialização, para permitir uma maior profundidade técnica, uma melhor utilização dos recursos de auditoria, maior efetividade dos resultados e usar a especificidade das formações, às vezes, que são necessárias ali em cada área, né? Luiz está colocando aqui, como servidor público federal, já presenciei pedidos homéricos de levantamento de informações em alguns setores. Dá trabalho juntar tudo, mas é importante para termos uma gestão mais transparente com a consciência tranquila. Com certeza, com certeza. E é dever funcional nosso, né? Enquanto servidores, é dever funcional prestar contas. A gente tem agora a LAI, vocês devem estar familiarizados. É chá, tá, gente? Quer deixar caso que não é, parece uísque, agora eu tô vendo aqui, bem no fundo do copo, é chá, só para deixar claro, né? Pessoal da internet. Manchete, professor da aula bebendo uísque, né? Eu olhei o meu preview aqui do vídeo e. Cowboy. Não, não. É chazinho de pêssego, é chá geladinho, para ficar tranquilo. Você sabe que tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e nós temos que fazer o atendimento à LAI, na verdade a CGU é super rigorosa com os prazos da LAI, né? Então, quando alguém faz um pedido de acesso à informação, tem ali o prazo legal, a gente não pode passar desse prazo, tem que fazer atendimento. E eu achei interessante ali a expressão que o Luiz colocou, né? Pedidos ali homéricos de levantamento de informação. A gente já teve pedido, eu já participei da busca desses documentos, de levantamentos homéricos também de informação que pediu para passar para transparência ativa e dá um trabalho. E tem prazo, né? E dá um trabalho. A gente tem que mobilizar um pessoal gigante, correr atrás de documento e eventualmente analisar a documentação para ver se tem informação sensível, que daí não a gente tem que compatibilizar lá e com a LGPD. Então tem que ver se tem alguma informação que não pode ser tornada pública nesse tratamento de informação. Tudo isso num prazo muito diminuto. Às vezes dá uma raiva. Às vezes a gente tá lá fazendo trabalho, e é trabalho, a gente precisa fazer isso. Mas às vezes, quando a gente está lá revisando documento para tarjar alguma coisa, dá uma raiva daquela pessoa que pediu aquelas informações todas. Porque, enfim, é um trabalho gigante. E às vezes a gente tem certeza que a pessoa nem vai usar aquilo tudo, nem vai precisar daquilo tudo. Sabe, o pedido foi um parágrafo, foi fácil escrever, né? E aí, para a gente atender isso, é um trabalho homérico, né? Mas quando a gente termina o trabalho e a gente coloca em transparência ativa aquilo que precisa ser colocado, quando a gente presta a informação pública, também dá uma sensação muito boa enquanto servidor público, no seguinte sentido: pode ter sido uma pessoa só que pediu. E sim, foi um trabalho homérico, tomou um tempo gigante, uma equipe que trabalhou ali por dias para levantar aquela informação toda, mas é um pagador de impostos e quando a gente entrega a documentação, eu gosto de pensar, Rafael, até para não ficar louco, né? Eu gosto de pensar que eu não estou entregando aquela informação para o João da Silva, para o fulano de tal.
né, para a Maria da Silva. Eu estou entregando a informação para a sociedade. A gente está dando transparência para a sociedade daquilo que é produzido pela administração pública. É aquilo que justifica o nosso salário enquanto servidor, é aquilo que justifica o pagamento dos impostos, que a gente sabe que a carga tributária no Brasil é tão alta. Então, assim, ao mesmo tempo que é chato e às vezes dá vontade de matar o tal do fulano de tal que a gente nem conhece, mas quando a gente termina, dá uma sensação muito boa. E dá uma sensação de dever cumprido, e por mais louco que isso possa parecer, né, dá vontade de fazer mais. Dá vontade de, quando recebe o próximo, a gente vai com gás ainda maior, porque a gente sabe que quando terminar, vai dar aquela sensação boa de, poxa, colocamos mais um material aqui grande em transparência, e a gente informou o cidadão que teve o interesse de procurar a gente, de pedir informação e tal. Então, é meio doido, mas é muito importante para a questão da transparência, como o Luiz colocou, da consciência tranquila, mas de também atender à lei, atender ao interesse público, que é para isso que a gente está aqui, né? O gestor já logo pede para dar prioridade para tudo que está fazendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Teve uma vez, não, eu não posso. Essa aula fica gravada, eu não posso falar isso. É. Vamos lá. O próximo slide. Não, brincadeira. Aqui, auditoria de gestão. A gente tem auditoria de gestão, auditoria de programas e auditoria operacional. 3 aqui subdivisões, né, das auditorias. A auditoria de gestão vai analisar documentação, processos de prestação de contas, né, cumprimento de legislação. Auditoria de programas, acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos governamentais. Nossa, eu tenho acompanhado tanto isso. Eu tenho acompanhado pessoalmente alguns relatórios de auditoria do próprio IFSC, onde eu estou trabalhando. Eu não estou trabalhando na auditoria, mas onde eu estou trabalhando, além de dar aula aqui no IFSC, também na corregedoria, e a gente tem acompanhado muitos relatórios de auditoria no acompanhamento, na execução de programas e projetos, né? E existem realmente técnicas de auditoria, procedimentos de auditoria que são elaborados pelos auditores, pela equipe da Audin, que são muito específicos, né? Então, a gente vai ver depois que existem normas brasileiras de auditoria no setor público, e normas internacionais também que são atendidas por nós aqui, e elas pormenorizam todos esses procedimentos. Lembra que na primeira aula a gente falava que o procedimento de auditoria é um processo sistemático, né? Então você tem etapa, você tem sistema, você tem critério, você tem quesito. Então isso reduz o risco, né? E isso aprimora, enfim, aperfeiçoa o produto que você vai entregar ali, né? Aqui eu coloquei outros também. Então você tem a auditoria contábil, auditoria de sistemas, auditoria especial. Você tem ali os objetivos, os principais aspectos. Tudo isso, na verdade, está lá no nosso livro, que está na nossa página do Moodle. Aliás, o livro já está à disposição de vocês desde antes da disciplina começar, mas eu quero chamar a atenção de vocês não só para o livro em si, porque se vocês derem uma olhada ali, certamente vocês já olharam ali o livro, vocês vão perceber que o livro ele é bastante enxuto até, né? Ele é bem objetivo, ele faz alguns apontamentos ali, bastante objetivos, mas ele traz algumas sugestões de leitura, então ele vai direcionar para alguns documentos, às vezes até de CGU, TCU, desses órgãos que fazem, né, auditoria, controle, fiscalização, e para alguns artigos científicos também e tal. E esses materiais que estão lá, gente, eles foram. Foi feita uma curadoria, foi feita uma escolha bastante carinhosa. São materiais muito bons. Então, eu realmente indico para vocês, façam uma leitura, que eles estão muito legais, né? E eles aprofundam e eles explicam, né, todas essas questões, o porquê de algumas dessas questões, tá? Aqui, para que os resultados da auditoria, né, tenham credibilidade e tenham utilidade, ela precisa ser conduzida, como a gente está falando, dentro de parâmetros técnicos, dentro de parâmetros éticos, né, rigorosos, que assegurem qualidade do trabalho, objetividade das conclusões e confiança do público nas instituições fiscalizadoras. Por isso que esses parâmetros
que nós vamos chamar aqui de princípios fundamentais da auditoria, né? Eles formam o alicerce de toda a atuação do auditor e trazem essa orientação do trabalho do auditor, né? Então, eu listei para vocês aqui alguns desses princípios é, que estão lá no nosso livro, na nossa página ali do Moodle, e também estão em um material complementar ali, que é o ISAI 100, né? Ah, o ISAI, né, para quem tá, é, é já trabalhou com auditoria, é da área interna da auditoria, sabe que são as normas internacionais ali de auditoria, né? O Brasil, o TCU, o CGU, trouxeram isso para cá com as NEBASP, né? Que é o nosso sistema, e a NEBASP 100 e o ISAI 100 vão trazer também essas regras gerais. E aí a gente tem um material ali que chama ISAI 100 Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público. E é um artigo bastante interessante, e esse artigo ele vai trazer, esse material vai trazer esses princípios gerais aqui. Então, dentre eles, a gente colocou 8 aqui, fala da ética e da independência, né? Então, os auditores, a gente já falou isso na primeira aula, eles devem cumprir exigências éticas relevantes e rigorosas, e eles devem ser independentes, né? São setores de controle, setores estratégicos muito importantes. Como eu falei para vocês, todos esses setores que são tecnicamente subordinados à CGU, uma das garantias de independência que a gente tem é que o servidor-chefe desses setores tem mandato, por exemplo, né? Então eles ficam, porque daí eles podem suportar, eles têm condição melhor de suportar pressões políticas internas. Então a gente está falando do caso do corregedor-chefe, do ouvidor-chefe e do auditor-chefe. Então, em todos os órgãos, né, as autarquias federais, os órgãos federais. Dentro do IFES, que isso não é exceção, como eu falei para vocês, a gente tem um auditor-chefe é, que é subordinado à CGU, que teve um nome, é subordinado tecnicamente, né, à CGU, funcionalmente ao IFSC, tecnicamente à CGU, e que tem mandato, né, e tudo mais, o que ajuda a garantir essa independência, né? Então, esses princípios éticos que devem nortear a atuação do auditor devem estar incorporadas ao comportamento diário de trabalho, porque é isso que vai fazer com que essa ética também se reflita no produto. Uma coisa que eu estava pensando e refletindo bastante há algum tempo, é, a gente sabe que no setor público a aparência também importa. A questão é essa. Então, não basta você ser ético, você tem que parecer ético. Não basta você ser independente, você também tem que parecer independente. Obviamente que não basta parecer, também tem que ser. Mas, às vezes, só ser também não é suficiente. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha independência e consiga trabalhar com a independência, se o teu comportamento, se a tua ética de trabalho, ela não refletir essa independência e o teu trabalho não parecer independente, ah, invariavelmente será lançado sobre esse produto, esse objeto, esse relatório, esse fruto do trabalho da auditoria, a quebra da confiança ou a desconfiança, o que compromete a credibilidade e, por consequência, compromete todo o trabalho de uma auditoria. Então, às vezes, o trabalho ele não precisa só ser ético, ou apenas ser ético ou independente, aqui no caso da auditoria. Ele tem que parecer também. Então, às vezes, alguns movimentos, alguns contatos, algumas relações, deve haver um afastamento necessário para que o teu trabalho não seja apenas ético e independente, mas que ele também pareça. Daí vem aí o segundo princípio ao lado, que é o julgamento, o devido zelo e o ceticismo profissionais, né? Os auditores eles devem manter um comportamento profissional apropriado, e eles devem aplicar esse ceticismo, esse distanciamento profissional, esse julgamento profissional, de modo a exercer com zelo as suas atividades ao longo de toda a auditoria, toda, do início ao fim, né? Então, a atitude do auditor deve ser
caracterizada por isso, por esse distanciamento, por essa tecnicidade, né? Por um julgamento profissional. Depois vem ali o controle de qualidade. Os auditores devem realizar auditoria em conformidade com as normas profissionais do controle de qualidade. Daí vem também as ISAI, como eu já comentei, e elas são muitas, tá? Elas vão de um nível de abstração maior. Então, pega lá a ISAI 10, ISAI 20, e a NEBASP é a mesma coisa. 10, 20, 30, 40, elas têm um nível de abstração bem grande. Depois você vem 100, 200, 300, né? Nominalmente, né? 100, 101, 102, por aí vai. Que cada centena fala de uma área, no caso, né? Elas também têm um nível de abstração maior, e depois você tem na casa do milhar ali, que são também as regras, os procedimentos aí mais pormenorizados de cada uma dessas regras, né? Então existem regras que são muito rígidas também sobre a condução da auditoria, sobre as etapas, sobre as observações, aquilo que deve ser, aquilo que é requisito, aquilo que deve ser observado, da forma como deve ser seguido. Por isso que a gente e aí, de novo, resgatando aquilo que eu estava falando na primeira aula, né? É um trabalho puramente sistemático, é muito técnico, é muito profissional. Claro que a gente depois ainda vai, eu junto isso com a questão até da necessidade de qualificação dos nossos auditores cada vez mais, né? Não só da formação inicial exigida para o cargo, mas das formações complementares, né? Ah, dessas formações continuadas, que são muito importantes também, para manter a lâmina sempre afiada, sabe? O auditor ele tem que estar por dentro das normas mais atualizadas, por dentro das técnicas mais eficientes e por aí vai, né? Controle de qualidade, né? Já falei. Gestão de equipes de auditoria e habilidades. Então, os auditores devem possuir ali, ter acesso às habilidades necessárias. As equipes, como eu falei, né? Elas têm que ser capacitadas. Os auditores devem manter a sua competência profissional por meio do desenvolvimento profissional contínuo. E aí vem CGU, puxando de novo a CGU, né? Que oferece sempre os treinamentos, atualizações direto. E aí, como colaborador na corregedoria, eu posso dizer, já fiz muitos treinamentos pela CGU, presenciais. A CGU vem à instituição, outros cursos, né, congressos que a CGU faz para atualização. Então, é muito importante isso também dentro do sistema governamental público, mas as próprias instituições também, não basta uma CGU da vida oferecer um curso, é necessário que o órgão, né, que a instituição também dê condições para que os seus auditores participem, né? É muito comum a gente observar, a gente perceber órgãos em que existem cursos disponíveis para você fazer, congressos e tal, mas aí o órgão não custeia, não dá diária, não dá passagem, não libera o servidor para fazer e tal. Então, tem que haver uma conjunção das duas coisas, né? Tem que haver esse entendimento da importância dessa qualificação, dessa atualização, aprimoramento dessas equipes. Então, tanto de órgãos como a CGU, por exemplo, que oferecem esses cursos, assim, regularmente eles oferecem, mas também o entendimento do próprio órgão, das chefias, enfim, em fazer a a liberação, o custeio, o investimento também nessas áreas de formação. O Marcos está colocando aqui que a Intosai define. Intosai, a gente lê Intosai, porque é um S, né? Mas a gente fala Intosai, né? Intosai define as auditorias do setor público por meio das ISAIs, que são as normas, né, de auditoria. As ISAIs, elas são normas gerais, internacionais, na verdade, né? A Intosai a instituição, é esse organismo internacional da qual as autoridades de fiscalização superiores de todos os Estados-membros, inclusive envolve a ONU, formam esse grande colegiado dessa organização. E no Brasil você teve a tradução, a incorporação no sistema brasileiro, pela CGU, pelo TCU, das NEBASP, né, que são daí as normas brasileiras de
As NEBASP são as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, que são inspiradas, vieram muito também das ISAI, né? E sim, o TCU utiliza as ISAI, com certeza. O mundo inteiro, né, utiliza, é o padrão de norma de auditoria global, assim, né? Então, muito bem. Bem, obrigado pela participação. Quem foi que colocou? Marco. Marco, obrigado, Marco. Mais alguém colocou alguma coisa? Não. Risco de auditoria. é, a gente entende que o risco de auditoria é o risco de que o relatório da auditoria possa ser eventualmente inadequado para aquela situação, naquele contexto, naquela circunstância, naquele momento, né? Então, os auditores devem gerenciar os riscos de fornecer um relatório que seja inadequado naquelas circunstâncias de auditoria. Por isso que ele tem que executar procedimentos que reduzam ou que administrem esses riscos de chegar a alguma conclusão inapropriada, sendo muito transparente, reconhecendo as limitações inerentes ali a todas as fases, as etapas da auditoria, né? E entendendo também que nenhuma auditoria assim, não vai ter absoluta certeza sempre da condição daquele objeto, tal. As coisas mudam, as coisas nem sempre são claras. O que daí puxa até um outro princípio, que é o último, que é o da comunicação, né? Quer dizer, os auditores eles devem estabelecer uma comunicação eficaz durante todo o processo de auditoria, não só com aqueles que estão sendo, digamos assim, auditados, para que eles repassem as informações sempre corretas, atualizadas, mas também a auditoria devolver essas informações tanto para o setor auditado, para o programa auditado, quanto também para alçada superior de gestão e tudo mais, né? É essencial, é fundamental que a entidade que está sendo auditada seja mantida informada de todas as questões relacionadas à auditoria e também ter a responsabilidade, no caso do auditor, de comunicar todos os fatos relacionados, né, a outras partes interessadas, no caso, as alçadas superiores, por exemplo, do próprio órgão, ou outros órgãos legislativos, órgãos de controle externo, né? Por aí vai, né? Certo? Então, existem princípios, existem parâmetros que também norteiam, né, todo o trabalho, todas as etapas de auditoria. Já caminhando para o final, falar um pouquinho especificamente da auditoria interna, que também é o objeto da nossa aula de hoje. A auditoria governamental, a gente está ainda na ideia da auditoria pública, né, da auditoria governamental, mas agora falando especificamente da auditoria interna. A gente sabe que o TCU na esfera federal e os TCEs na esfera estadual, TCMs, quando houver nos municípios, eles estão diretamente relacionados à auditoria externa. A auditoria interna, ela é realizada pelas próprias unidades da administração, então você tem ali a CGU como um apoio técnico e também faz a auditoria interna sobretudo para o executivo, né? É, e você tem as audins ali, né, nas fundações, nas autarquias, nos outros órgãos públicos. Então, a auditoria interna ela é um instrumento essencial de governança pública voltado à avaliação independente e objetiva das atividades estatais, e aí já falei questão aqui da independência, ligando inclusive a mandato, que ajuda a garantir, né, essa independência. Propósito: assegurar que os recursos sejam utilizados de forma ética, eficaz, eficiente, né, em conformidade com as normas legais e regulamentares. Então, a gente fala de conformidade, está falando um pouco da ideia de compliance e que contribui para a prestação de contas, accountability, que também é a responsabilização, né? Accountability no setor público, a gente fala sim sobre a questão da prestação de contas, sobre a responsabilidade e responsabilização, né? Então, o gestor, ou o administrador, ou aquele que tem o dever de guarda, administração, empenho e uso do dinheiro público, ele tem ali o dever de prestação de contas, ele tem a responsabilidade sobre o bem, tem o dever da prestação de contas e, por conta disso,
e aí vem a ideia da accountability, também a responsabilização no caso de mau uso, né? E a conformidade com as normas legais, ou mesmo infralegais, mesmo dentro ali do órgão, do departamento, entra naquela ideia do compliance, tá? A auditoria interna nos municípios é vista quase como uma vilã em vez de um auxiliar importante para a gestão pública. É, olha, Carla, tu tem toda a razão. Isso é verdade. E eu vou até um pouco além, Carla. Não diria só nos municípios, né? Acho que a auditoria, para muita gente franze, às vezes, o nariz, assim, quando fala auditoria, né? Ah, tá sendo auditado, auditoria, e não sei o quê. Já pensa logo numa coisa ruim. Meu Deus, é o fim do mundo. Vai ser todo mundo preso. E na verdade não, né, gente? É um mecanismo que vai polindo o próprio fazer da coisa pública, da administração pública. Eles vão se é um movimento de aperfeiçoamento constante, né? Por isso que a auditoria interna é tão importante, porque ela não depende de finalizar algum tipo de programa e projeto e ser submetido a uma auditoria externa, ou não precisa esperar antes de finalizar o programa, mas esperar dar alguma bomba, algum escândalo para ter uma intervenção de uma auditoria externa. A auditoria interna ela acontece enquanto as coisas estão acontecendo, é uma coisa em tempo real, é síncrono. Então, a potencialidade da auditoria interna de aperfeiçoar os processos, os procedimentos, as técnicas, né, é gigante, né? E eu concordo contigo, muitas vezes é vista como uma vilã e não deve ser assim. E que bom que a gente está falando sobre isso, porque a gente serve aqui como multiplicadores. Vocês aqui nessa especialização saem daqui como multiplicadores dessa visão de que não, gente, setores, sistemas como esses, e aí a gente está puxando aqui agora a sardinha um pouco para a auditoria, né? Eles não são vilões. Ao contrário, vamos parar de colocar essa pecha, vamos parar de colocar esse estigma, esse rótulo na auditoria como gente que é sempre antipática, sisuda e que está lá só para, né, para prejudicar, para não, exatamente, o Marco está colocando aqui, né? Eles são parceiros, validam o trabalho, né? Aquela ajudam a corrigir os problemas. É isso mesmo. Um bom trabalho de auditoria evita problemas, eles não causam problemas, eles evitam, né? Quando os seus achados, os seus apontamentos são acatados ali, né? Então, é, muito, isso sem dúvida, sem dúvida. Vocês estão cobertos de razão, tá? É, estrutura institucional e atuação. É, Túlio colocou bastante coisa aqui. Tá falando sobre Tribunal de Conta Municipal? Ah, porque o Eduardo fez uma pergunta aqui, agora que eu vi que tu linkou a um comentário do Eduardo acima. É, tem uma população mínima para o município possuir um TCM? Não é esse critério. Inclusive, hoje em dia, você não tem novos tribunais municipais. Aliás, são raros, tá? Eles não são tão comuns. Tribunal municipal não é tão comum e geralmente, mesmo onde há tribunal municipal, não não retira a competência do TCE de fazer a auditoria, né? A competência do TCE ela não é excluída por conta de um órgão municipal que faz ali a auditoria do município. Lembrando que os tribunais de auditoria, os municipais, estaduais, eles prestam um assessoramento ao
ao legislativo. Então, no caso do município ali, a Câmara de Vereadores, no caso do TCE, a Assembleia Legislativa, que faz efetivamente ali a análise e o controle sobre os gastos do executivo e tal. Alguns municípios grandes ou que já tinham um trabalho antigo continuam, mas a competência hoje é basicamente dos tribunais estaduais e TCU. Tá? Fiquem com os TCEs e o TCU na cabeça que vocês vão bem. Exatamente, Ana. Exatamente. Ajuda também a fazer esse trabalho de fiscalizar ali os métodos também, né, os programas e tal. Estrutura institucional e atuação da auditoria interna, tá? Então, aí, no âmbito federal, as unidades de auditoria interna estão vinculadas administrativamente. Isso aqui a gente já falou algumas vezes, né? Eles estão vinculados funcionalmente, administrativamente aos seus próprios órgãos e entidades, mas eles estão tecnicamente subordinados à CGU nesse modelo descentralizado de controle interno. Na verdade, a CGU ela faz claro, por força de normativa, né, por força normativa, ela faz essa descentralização quando o órgão na ponta cumpre determinados requisitos. Então, isso funciona com todas as entidades ali às quais estão submetidas tecnicamente à CGU, a auditoria inclusive, né? A CGU é como se fosse um órgão central, né, responsável por normatizar, coordenar, supervisionar as atividades de auditoria interna, e eventualmente pode avocar alguns processos que tomam alguma proporção fora da curva ou que envolve determinadas autoridades de nível superior. E aí a CGU, até para não haver interferência política e coisa assim, a CGU pode avocar determinadas análises e processos, né? As Audin, né, as unidades de auditoria interna, elas existem ali nas autarquias, fundações, universidades federais, empresas estatais, atuam de forma independente e reportam os seus resultados à alta administração do próprio órgão e à CGU também, quando solicitada, tem aqueles relatórios anuais que eles fazem. No âmbito federal, há estruturas equivalentes, além do âmbito federal, desculpa, há estruturas equivalentes em estados e municípios, geralmente vinculadas às controladorias gerais estaduais e municipais. Penúltimo slide, o próximo é o último, prometo. Fundamentos normativos da auditoria governamental interna. Então, existem, como eu falei para vocês, né, além das próprias NEBASPs ali e das ISAIs, emitidas pela Intosai, que foi colocada aqui pelo colega, eu já não me lembro quem foi que colocou, mas eu vou voltar, pelo Marco. Já foi colocado aqui pelo Marco. A auditoria interna no setor público brasileiro ela também encontra respaldo em diferentes marcos e instrumentos normativos, a própria Constituição Federal, dos artigos 70 a 75, ele vai falar ali um pouquinho sobre essa questão da fiscalização, controle, que entra também a ideia da auditoria, que é um mecanismo também dentro do sistema de controle. A Lei 10.180, o Decreto 3.500, a Lei 10.180, eu vou ler aqui pelo menos, né, do que se trata, né? A Lei 10.180, que estrutura o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, o Decreto 3.591 de 2000, que dispõe sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal e define a auditoria interna como uma das atividades essenciais de verificação da regularidade da gestão, as próprias instruções normativas internas do TCU, da CGU, e as instruções normativas e normas internacionais, como a ISAI, a NEBASP, né? Que a gente já também comentou várias vezes aqui. Então, se vocês têm interesse em aprofundar sobre como que funcionam essas normas, o que diz a legislação especificamente sobre alguns pontos, está aqui, né, alguns dos instrumentos, dos marcos normativos mais importantes para a auditoria interna governamental, tá? E aí, por fim, prometi que era o último, o papel estratégico e os desafios atuais da auditoria governamental interna, né? A auditoria interna, assim como todas as auditorias, né, todas as organizações, têm evoluído, a auditoria em especial
para uma função de uma função meramente fiscalizadora para uma função de agente de governança, né? E contribui para o aperfeiçoamento dos controles internos, para o gerenciamento. Deixa eu só fechar aqui. Do gerenciamento de riscos institucionais, fortalecimento da integridade e da transparência pública e aumento da confiança da sociedade nas instituições. Isso é fundamental também, né? Que é aquilo que eu falei para vocês de não apenas ser ético, né, independente, correto, mas parecer também, né, nas ações secundárias. E entre os principais desafios contemporâneos, incluem ali, né, integração com práticas de governança, risco e compliance, uso de tecnologia, análise de dados, manutenção da independência funcional, capacitação contínua dos auditores e adaptação às NEBASPs e às boas práticas internacionais, no caso das ESAIs. A contribuição, aqui a gente fala muito sobre a contribuição para o sistema de integridade, para a governança institucional e tal, né? A gente sabe que a integridade pública o que que é integridade pública, né? Integridade pública é o conjunto de valores, de normas, de mecanismos que são destinados a garantir que a atuação dos agentes públicos seja o quê? Seja honesta, seja imparcial, seja orientada pelo interesse público ao interesse público, né? Então, a auditoria, ela reforça essa integridade de três formas principais. Ela vai fazer a prevenção, né? Então, ela vai identificar riscos, vai identificar fragilidade, algumas práticas que podem favorecer algumas irregularidades, né? E vai atuar preventivamente. A detecção, por meio dos exames sistemáticos, vai revelar alguma ineficiência, alguma ilegalidade, algum conflito de interesse que comprometa a ética institucional. E a correção, que são os relatórios que subsidiam ali as decisões administrativas, recomendações de melhoria para eventuais questões, situações que fogem um pouquinho do controle e eventuais sanções que contribuem para o aprimoramento contínuo da gestão. E no campo da governança pública, né, a auditoria, ela é um dos pilares, e é muito importante a gente falar sobre o papel importante que a auditoria desempenha. Ela é um dos pilares que sustentam os três elementos essenciais, né, da própria ideia de governança. A transparência, né, que como, né, divulga de forma clara ali o uso dos recursos, os resultados alcançados, o que foi efetivamente empenhado, utilizado, gasto, investido, né? A responsabilidade, accountability, né? Ao exigir que os gestores justifiquem as suas decisões e eventualmente assumam as consequências por elas, né? E a questão da confiança, né? Demonstrando ali que o Estado se autoavalia, o Estado corrige as próprias falhas e isso fortalece a credibilidade institucional. Então, o trabalho da auditoria nesse sentido é fundamental. Por isso que eu listei ali os principais desafios contemporâneos da auditoria interna governamental são esses, né? Claro, você tem ali integração com essas, como eu falei, com essas práticas aqui de governança, de integridade, risco, compliance. O uso das tecnologias é um desafio atual e sempre será, na medida em que a tecnologia também vai avançando com o passar do tempo. A manutenção da independência funcional, que dialoga diretamente com a questão da confiança, né, da credibilidade, tá? E a adaptação às normas, no nosso caso do Brasil aqui, as NEBASPs, que são inspiradas diretamente, né, as boas práticas internacionais com as ESAIs, tá? É um setor estratégico, importante, fundamental e, quando bem aproveitado, bem utilizado, bem executado, pode fazer uma diferença enorme, profunda em uma organização, nos resultados de uma organização, certo? O TCU já faz um filtro no ano posterior ao exercício fechado pelo relato integrado. Então, é claro, eles já usam os relatórios que são enviados previamente, aproveitam, né, o material que foi utilizado.
né? Com certeza, é um trabalho, é justamente também esse trabalho de reportar tanto às alçadas internas, né, Marco, quanto aos órgãos externos também de controle, de auditoria e controle, no qual o TCU se enquadra, né? E eles também têm um trabalho, uma sinergia muito positiva, né? Meus amigos, isso era o que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje. Vocês querem colocar alguma questão, alguma pergunta, antes de eu só encerrar a gravação, para a gente poder daí responder e dialogar? Obrigado vocês, cara. Vocês são sensacionais. O grupo que participa aqui das aulas ao vivo é um grupo menor, né? Infelizmente, eu queria que fosse muito maior. Já fiz o convite, reitero para quem está nos assistindo aqui. Participe da aula ao vivo, é muito legal. Mas eu quero agradecer o pessoal que está aqui ao vivo. Vocês participam bastante, colocam os links, perguntam, fazem apontamentos. Isso é muito legal. Isso dá um dinamismo para a aula. Vocês imaginem eu só falando aqui por 2 horas, ia ser um porre, né? Quer dizer, sou só eu falando por 2 horas, mas pelo menos pela leitura eu não me sinto sozinho aqui, né? Eu leio os comentários de vocês, vocês participam, contribuem. Isso dá um direcionamento bastante interessante para a aula, no meu ponto de vista. Então, eu agradeço a vocês também. Deixa eu agradecer também, então, quem está nos assistindo. Obrigado pela tua companhia aí, pela tua audiência. Eu vou dizer audiência, né? Porque participação, infelizmente, ficou restrita a quem está com a gente ao vivo aqui. Mas obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima webconferência. Temos mais uma que vamos falar daí sobre o controle público. É a última parte da nossa UC. Fica lá o nosso e-book, os nossos materiais de apoio também disponíveis, a indicação de leitura, façam a leitura. Não percam os prazos da próxima atividade processual e das avaliações finais, por favor, atentem-se ao prazo, aos recados que são colocados lá no mural de avisos. E até a próxima. Estou aqui encerrando a gravação.